Chris Jenkins, ele sumiu após ter sido expulso no Halloween em 2002. Esse caso é bizarro e algumas pessoas dizem que ele foi assassinado. Mas antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estante de Mistérios. Aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras, então se você é novo por aqui já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Chris Jenkins, ou simplesmente Chris, tinha 21 anos na época do crime e era estudante de administração da faculdade de Minnesota. Descrito pelos professores como um aluno aplicado, também era capitão da equipe de lacrosse da universidade, um esporte bastante popular na América do Norte. Na noite de Halloween de 2002, Chris, juntamente com a sua namorada Ashley e mais uns amigos, deram uma festa em seu apartamento. Por volta das 10h30 da noite, o grupo decidiu ir a um bar e todos estavam fantasiados, e Chris usava uma fantasia de índio. A roupa não possuía bolsos, então Ashley tratou de guardar a sua carteira, dinheiro e documentos em sua bolsa. Certa altura da madrugada, o Chris ele bebeu muito e ele ficou muito bêbado, ficou muito louco e ele começou a derrubar cerveja na sua roupa. Quando o segurança viu que ele estava muito alcoolizado e que tinha cerveja na sua roupa, o segurança chegou a achar que ele tinha urinado na própria roupa. Eles começaram ali a brigar dentro do bar e o Chris ele acabou sendo expulso do bar naquela noite. Todos continuaram no bar e somente ele saiu. Fazia muito frio naquela noite e o garoto acabou ficando sozinho na rua, sem roupas quentes, porque ele estava com uma fantasia de índio, e sem os seus pertences ou seu celular, porque estava no bolso da sua namorada. O segurança envolvido no caso se chamava Mike e ele era colega de trabalho de Ashley, que era a namorada do Chris. Trabalhava como garçonete uma vez ou outra nesse bar. Mike teria sido apresentado a Chris e sabia quem ele era. Quando o segurança expulsou ele de dentro daquele bar, o segurança sabia quem era o Chris, já conhecia ele, mesmo sabendo que ele era namorado de uma das garçonetes que trabalhava lá de forma esporádica. Mesmo assim, o segurança expulsou ele do bar naquele dia. Ou seja, o Chris não era uma pessoa desconhecida, as pessoas ali sabiam quem ele era, sabia que ele não fazia aquele tipo de coisa. De acordo com a vida do Chris, não era uma coisa que ele fazia sempre, que era sair, ficar bêbado. Então foi uma coisa pontual que aconteceu naquele dia e que mesmo ele sendo conhecido, ele acabou sendo expulso. Alguns relatos após a expulsão do Chris, o Mike, o segurança, se aproximou de forma estranha a Ashley e a chamava para dançar e no final da noite ofereceu até para levar ela para casa. Acredita-se que os amigos e a namorada não se preocuparam tanto com a expulsão de Chris porque estavam todos muito bêbados e acreditavam que ele iria para casa e no dia seguinte dariam boas risadas de tudo que aconteceu naquela noite. Acontece que pela manhã Chris não estava em casa. A família começou a ficar bem preocupada e começou a fazer uma busca sem sucesso e imediatamente reportaram o desaparecimento dele para a polícia, que fez pouco caso, já que se tratava de um jovem bêbado e expulso de uma festa por perturbação de ordem. Mesmo assim, os familiares e amigos continuaram uma busca ao Chris não oficial. A família chegou a contratar um investigador particular para tentar encontrar o Chris e ele foi analisar as câmeras de segurança do bar e também das imediações ao redor. E tinha uma ponte onde a câmera de segurança pegava, que era caminho para a casa do Chris, então ele tinha que passar por aquela ponte para ele poder chegar na sua casa. Acontece que naquele dia ele não passou por essa ponte. No dia seguinte, o investigador conversou com os funcionários do bar, que apresentou outra versão, que Chris não teria sido expulso, e sim saiu do bar por vontade própria. O dono do bar se sentiu muito ameaçado com as perguntas e chegou até a contratar um advogado para ver se conseguia uma ordem de silêncio em cima desse caso. Ele também queria que nenhum funcionário do bar falasse algo ou qualquer coisa a respeito do que aconteceu com o Chris naquela noite. Algumas testemunhas também disseram que viram um grupo de mais ou menos 10 pessoas atacarem o jovem na frente do restaurante, bem próximo ao bar. Tudo isso teria acontecido após meia-noite, mas não puderam informar com clareza as características desse jovem. Algumas testemunhas pegaram um jovem que foi praticamente linchado na frente do bar, mas ninguém sabia se era exatamente o Chris ou se era uma pessoa aleatória que estava numa briga aleatória ali em frente ao bar naquele dia. Seria muita coincidência, visto que tinha uma pessoa desaparecida. A polícia então decidiu assumir o caso
e cães farejadores levaram até uma garagem próxima ao restaurante citado por algumas testemunhas. Penas são encontradas na calçada que poderiam pertencer à fantasia de Chris e pingos de sangue também foram notados pelo chão. Porém, as autoridades fizeram pouco caso dessas evidências e nem sequer as analisaram de forma correta. De qualquer forma, por conta dessa negligência na investigação, a família de Chris decidiu continuar mantendo aquele investigador particular para que eles pudessem entender o que tinha acontecido com o jovem. É comprovado que a garagem onde os cães farejaram rastros do garoto haviam sido utilizadas poucos dias por um dos seguranças do bar. A polícia foi avisada e fez uma busca no carro de Mike, que era o segurança que até então tinha expulsado Chris do bar. Cães farejaram rastros de Chris no veículo. Novamente, essa evidência foi ignorada. E a justificativa evasiva da polícia é de que Mike tem uma esposa e filhos. Eles não iriam perturbar Mike sem uma prova concreta. Ou seja, a polícia tinha um local onde o garoto poderia ter sido morto, por exemplo, que era uma garagem onde o segurança utilizou. O segurança que expulsou ele do bar, o segurança que utilizou a garagem, foi pegar evidências dentro do carro do segurança a respeito de Mike e a polícia negligenciou todas essas evidências porque ele tinha família e porque a polícia não queria perturbar ele por conta de sua família, mesmo tendo evidências ali que poderia deixar ele como principal suspeito desse caso. 27 de fevereiro de 2002, uma pessoa passava pela mesma ponte citada anteriormente, que era a ponte que ia em direção à casa do Chris. E a sua atenção se voltou a algo que parecia um corpo, preso em galhos e com uma parte submersa no rio. Uma ligação foi feita para a polícia e, rapidamente, a polícia chega ao local e o corpo foi identificado como o corpo de Chris Jenkins. Indicava que o Chris ele tinha caído na ponte por conta da quantidade de álcool que ele havia tomado naquele dia. Então, existia aí duas possibilidades quando o corpo dele foi encontrado. Primeiro, ou ele caiu da ponte por conta de estar absurdamente embriagado, ou ele tentou tirar a sua própria vida. Mas o Chris, ele tinha uma vida estável, ele tinha um bom relacionamento com os pais, ele tinha uma boa vida, ele amava sua namorada, então não tinha um motivo para que ele tirasse a sua própria vida de forma proposital ali naquele momento. De acordo com a autópsia, em uma das mãos de Chris foram encontrados fios de cabelo com sangue que demonstraram não pertencer a ele, e sim a uma segunda pessoa que não podia ser identificada devido à contaminação da amostra. Ele ainda vestia fantasia de índio e estava com os 2 sapatos nos pés e não possuía arranhões ou qualquer outra marca que pudesse indicar luta corporal. O investigador e a família de Chris se recusam a acreditar nas hipóteses de morte acidental ou suicídio, e sim que o jovem tenha sido mantido preso por um tempo e depois morto. O caso foi arquivado no mesmo ano por falta de pistas. Em 2006, um xerife em Minnesota decidiu reabrir o caso porque uma testemunha foi até a delegacia e disse que viu uma pessoa empurrando Chris da ponte no dia que ele morreu. O xerife seguiu essa pista, mas achou estranho, uma vez que Chris era um garoto forte e a ponte tinha uma mureta de concreto. Dificilmente um homem sem ajuda dominaria e o empurraria assim tão facilmente. O investigador forense, envolvido na reabertura do caso, também sugeriu que Chris não morreu afogado, visto que vítimas de afogamento geralmente são encontradas de barriga para baixo e com os braços abertos. O corpo de Chris foi encontrado de barriga para cima, a cabeça ligeiramente lateralizada, os punhos fechados e os braços cruzados em X sobre o peito. Outro fato intrigante é que na noite em que Chris foi expulso do bar, esse mesmo rio estava congelado e se manteve assim até meados de janeiro. Se o corpo do garoto estivesse mesmo ali, seria rapidamente encontrado devido ao gelo que impedia a formação de uma correnteza. Nova investigação sugere que o corpo de Chris teria entrado na água a cerca de 1 quilômetro do local onde foi encontrado. E havia insetos sobre a sua pele, animais que jamais sobreviveriam ao rigoroso inverno americano. Tudo indica que o corpo de Chris tenha sido lançado no rio no mesmo dia em que foi encontrado. O que aconteceu com o Chris de fato é algo que a polícia não sabe até hoje. Era apenas uma noite de Halloween. Ele foi expulso do bar ou ele saiu do bar e nunca mais foi visto. Depois, o seu corpo foi encontrado 188 dias. Uma das teorias para essa nova reabertura do caso é que o corpo de Chris foi escondido durante esses 188 dias e jogado naquela ponte no dia mesmo que o corpo foi encontrado.
A polícia, essa segunda investigação, desconfia que Mike tem muito a ver com o caso por conta das primeiras evidências que encontraram relacionadas a ele e relacionadas ao Chris. E também pelo fato dele ficar em cima da namorada do Chris durante a festa. Enfim, na primeira investigação foi muito negligenciada pela polícia, de diversas formas, como eu havia citado aqui anteriormente. Mas depois que o corpo dele foi encontrado, já não podia mais se fazer uma análise mais profunda por conta do tempo e por conta do estado avançado de decomposição do corpo dele também. Então ficou um caso fechado, eles arquivaram o caso e é um caso que não tem uma solução até hoje. Então ninguém de fato sabe o que aconteceu com o Chris. Esse foi um caso criminal de Halloween de um garoto que morreu na noite de Halloween. Vocês pediram muitos casos criminais que aconteceram em dias de Halloween e aqui eu trouxe um caso pra vocês, um caso inédito. Eu não conheci esse caso, é um caso novo. Conta aqui pra mim nos comentários se você conhecia essa história e também indiquem casos novos pra eu trazer aqui pro canal. E foi esse o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É isso, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!